Então vamos pegar aqui exemplos de imprecisão, que é mais ou menos uma inadequação vocabular. Uma palavra ali que não tem exatamente aquele sentido ou não é muito apropriada para um texto dissertativo, por exemplo. Vamos pegar aqui exemplo. O crescente desperdício de alimentos se dá por meio do uso sem proveito dos alimentos. Então aqui você percebe que o termo aqui, o uso, ele não é muito apropriado quando se trata de alimentos. Então um termo que seria mais apropriado aí seria consumo, né? Então o crescente desperdício de alimentos se dá por meio do consumo sem proveito de alimentos, dos alimentos. Aí sim, aí seria uma palavra mais adequada, mas uso está mais para a oralidade. É comum nós falarmos oralmente uso, ou às vezes usar o termo coisa, falando aquela coisa, essa coisa. Coisa é uma palavra versátil que substitui inúmeras palavras. Só que para a escrita ela é inadequada, ela é completamente inadequada porque ela é imprecisa. O mesmo ocorreu nessa redação aqui. A pessoa usou um termo que é mais comum na fala. Descontraidamente conversando, nós usamos esses termos. As pessoas não usam os alimentos e jogam fora. Só que quando você vai escrever isso numa redação, você não pode colocar termos da oralidade, termos coloquiais. Então aqui o termo mais preciso seria consumo. Vamos lá, outro exemplo. Por conta disso, a posição de afro-brasileiro é amargada pelo preconceito e por menores condições monetárias. Então aqui o termo posição, no que se refere a afro-brasileiro, não é muito adequado, porque posição é uma coisa transitória e uma raça ela não é transitória. Uma raça ela é permanente. Aquilo faz parte da pessoa. Então o termo mais apropriado ali seria condição. Por conta disso, a condição de afro-brasileiro é amargada pelo preconceito e por menores condições monetárias. Ainda que repetisse condições lá no final, então o melhor seria mudar o termo condições lá do final. Mas usar posição aqui no começo não é apropriado. Vamos lá, outro exemplo. De acordo com a teoria realista do escritor Machado de Assis, o homem é um ser corrupto e desprovido de virtudes. Bom, teoria realista não é nada adequado. O Machado de Assis ele não tem uma teoria realista. Uma teoria é algo, ainda que não seja inteiramente solidificado como uma lei na ciência, é algo já bastante cristalizado. Então ele não tem nenhuma teoria realista, ele tem um pensamento. Então eu até tiraria esse termo realista, porque ele é muito taxativo, é muito rotulador. Eu usaria só de acordo com o pensamento do escritor Machado de Assis, o homem é um ser corrupto e desprovido de virtudes. Isso sim, de acordo com a tese talvez, mas pensamento acho que ficaria mais adequado.